Hoje você vai conhecer aqui comigo o Renault Zoe e até o final desse vídeo eu quero que você escreva aqui nos comentários se por acaso esse carro custasse entre 70 e 80 mil reais, você teria um? Eu pergunto isso porque se ele custasse essa faixa de preço, você perceberia que esse porta-malas de 338 litros dele e a distância entre eixos de 2,58 deixariam ele acima de hatches como o HB20 e Onix. E ele ainda teria tecnologias nem tão popularizadas assim hoje em dia entre os hatches, tipo frenagem autônoma e farol alto automático. Além, é claro, de não gastar nenhuma gota de combustível. Mas, infelizmente, o Zoe custa pelo menos o triplo do que ele deveria custar aqui no Brasil só pelo fato dele ser elétrico. Mas, de qualquer maneira, a gente vai apresentar tudo sobre ele aqui nesse vídeo, quais são os pontos fortes e fracos e por que faria sentido você ter um na sua garagem se ele custasse o preço que a gente queria que ele custasse. Mas antes da gente conhecer tudo sobre o Zoe, se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, esse é o seu momento para você apertar nesse botãozinho vermelho aí, fazer parte da nossa comunidade e assina as notificações também, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você e assim você não perde nenhum conteúdo nosso. Esse triplo que o Renault Zoe custa aqui no Brasil que eu falei, resulta em 230 mil reais. Esse é o preço sugerido de fábrica da Renault por ele, mas é claro que você pode ir acompanhando a evolução desse preço e principalmente quanto esse carro está sendo vendido aí na sua região em kbb.com.br. É sempre de graça fazer consulta de preço lá no site da KBB e tem um link direto para a página de preço do Zoe aqui na descrição desse vídeo. Agora, se antes de você se preocupar em comprar um carro novo, você precisa vender o seu usado, aí é só entrar em mannheim.com.br, que é lugar para você vender o seu carro em 4 passos, super simples, sem nenhuma complicação, total transparência e segurança para você vender bem o seu carro lá na Mannheim. Faça já seu anúncio lá, tem link na descrição para você conhecer melhor a Mannheim aqui embaixo no vídeo. Essa terceira geração do Zoe, que na verdade chama Zoe E-Tech, mantém praticamente o mesmo porte, dimensões e linhas que ele sempre teve para ser esse hatch bem urbano. Ele tem pouco mais de 4 metros de comprimento e bons 2,58 de distância entre eixos, que é uma medida maior do que o entre eixos do Onix, Argo e HB20, para você ter uma ideia aí de comparação. Só que ele tem alguns destaques interessantes nessa linha 2022, como por exemplo o novo conjunto óptico, que agora é de Full LED, os faróis aqui do novo Renault Zoe, e além de serem de LED, eles também contam com acendimento automático e a função de farol alto automático também, então você pode deixar o farol alto sempre acionado, que daí ele vai comutando entre baixo e alto, dependendo se vem algum carro, né, no contrafluxo, aí ele não ofusca ninguém. Aqui embaixo a moldura do farol de neblina mudou, ele também é um farol de neblina de LED, e o que é interessante notar é que a gente tem aqui, faz parte dessa moldura, uma entrada de ar aqui funcional, que é justamente para otimizar o fluxo de ar dentro da caixa de roda ali, para aprimorar a aerodinâmica do carro. E pasmem, vejam só, o Renault Zoe tem uma grade, ele é elétrico, mas tem grade, tem um radiador ali, ó, aqui atrás dessa grade, porque como o pack de baterias fica instalado bem no assoalho do carro, essa grade aqui cumpre a função de ajudar no sistema de arrefecimento das baterias. Então ele não é todo fechado aqui na frente, como alguns carros elétricos por aí. E já que eu tô aqui na frente, vou aproveitar para mostrar onde estão os plugs de recarregamento aqui do Zoe. Você aperta um botãozinho ali que fica do lado esquerdo do volante, um botãozinho para destravar essa portinhola aqui do logo da Renault. E aí são reveladas as duas tomadas aqui para você recarregar o carro. Essa aqui de cima é a mais comum dos modelos europeus, é a tomada do tipo 2, que é responsável pela recarga de corrente alternada do carro. Aí com ela você tem a possibilidade de duas potências aí de recarregamento, de 7 kW e de 22 kW. O de 7 kW é aquele wallbox que você compraria, instalaria na sua casa, na verdade, quando você comprasse o Renault Zoe, para deixar o carro carregando durante a noite, aí em 9 horas você tem 100% de bateria disponível para você usar no dia seguinte. Agora, se você parar em algum eletroposto, você pode carregá-lo por essa corrente aqui em 22 kW e aí em 1 hora você teria 32% de bateria recuperada, o que rende aí cerca de 125 km de autonomia, considerando que o Renault Zoe tem
385 quilômetros de autonomia com carga cheia da bateria. Agora aqui embaixo nós temos um outro plug, que é o plug do tipo CSS2, que é de corrente direta, que dá aí mais possibilidade de carregamento rápido. No caso do Zoe, é limitado aí a potência máxima de recarregamento a 50 kW. Por esse plug aqui, você pode em meia hora ter já 144 km de autonomia. E aí você precisaria de uma horinha só para carregar pelo menos 80% da bateria por esse plug de corrente direta aqui. E aqui embaixo do capô do Zoe, a gente não tem um frunk, como em alguns carros elétricos, né, que tem um porta-malas aqui na frente, porque na verdade o motor elétrico está instalado bem aqui em cima do eixo dianteiro também. Então a gente pode, quando a gente abre o capô, é revelado o motor R135, que a Renault batiza esse carro aqui. Não por acaso esse número é igual à potência que ele gera, 135 cavalos e 25 kg de torque. Tudo isso alimentado por um pack de baterias de 52 kWh, o que na verdade revela que ele tem um bom gerenciamento aí de energia, porque se a gente considerar essa bateria que ele tem de 52 kWh com a potência que ele entrega e a autonomia de 385 km, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Peugeot E208, ele tem um pack de 50 kWh de bateria e 136 cavalos, o 208, só que ele tem menos autonomia, fica ali na casa dos 340 km. Esse aqui então tem 45 km de autonomia a mais. Isso tudo mostra como é o gerenciamento de energia de um carro elétrico. Quanto maior a bateria, maior a potência, maior a autonomia, você percebe que ele consegue aproveitar melhor aí a eletricidade no seu sistema como um todo. Mas é claro que esses números de autonomia do carro elétrico, eles variam bastante dependendo aí do apetite do seu pezinho direito na hora de conduzir um carro elétrico, né? Isso pode mudar muito dependendo do perfil da sua condução. Mas antes de dirigir o Zoe, vamos terminar de fazer a apresentação dele aqui, falando dessa vez do porta-malas, porque são 338 litros de capacidade aqui, o que se a gente fosse comparar com outros hatches aí mais populares no mercado, tipo Onix, Argo, HB20, é um porta-malas maior do que esses modelos que eu citei. Agora é verdade que ele também não é muito bom assim de usabilidade, né? A gente tem um ressalto aqui considerável, que dificulta na hora de você colocar alguma mala mais pesada, mas isso já é característica mais de hatch mesmo. Também a gente tem muito gancho, nem nada muito engenhoso, além do banco bipartido que já é de praxe ter nos carros, né? Agora, quando a gente fecha a tampa do porta-malas aqui, a gente percebe que ele tem câmera de série nessa versão, além dos sensores de estacionamento traseiro e dianteiro também. E aí quando a gente coloca a ré ali no câmbio, a gente tem uma imagem projetada lá da câmera de ré com a assistência dos dois sensores de estacionamento. On top of the money, on top of the flows, on top of the charts, on top of the globe. Built a machine and it's top of the line. Started with nothing, I'm watching it grow. On top of my dollars, on top of the gold. Aqui na parte de trás do Zoe, nós não temos uma cabine, um aproveitamento de espaço da cabine tão superior assim a de outros hatches do mercado, tipo o Onix, Argo e HB20, mesmo a gente tendo uma distância entre eixos superior do que a deles, né? Aqui a gente tem 2,58 de distância entre eixos, mas como vocês podem ver, eu tenho 1,70 m e não tenho lá muita folga aqui para minha perna não. Acho que eu fico no mesmo nível aí de aproveitamento de um HB20, ou até, quem sabe, um pouquinho menos, talvez. Mas a questão é que se eu fosse um pouquinho mais alto, eu já sentiria um pouco mais de aperto para as minhas pernas e para a cabeça um pouquinho também. Não tem tanta folga assim para quem tiver mais de 1,80 m, por exemplo. Aqui atrás nós temos, por conta da instalação das baterias no assoalho aqui, isso já é uma característica um pouco mais comum de encontrar em carros elétricos, a gente fica com as pernas um pouco mais num ângulo um pouco maior, mais agudo de flexionamento aqui das pernas, porque as coxas elas não ficam totalmente apoiadas no banco, porque os nossos pés estão mais altos, né, mais elevados. Pelo menos o assoalho central aqui não é tão elevado assim, então um terceiro ocupante aqui dentro, ó, a gente consegue acomodar os pés até que de uma maneira razoável, mas como o carro não é muito largo, colocar 3 pessoas aqui dentro já fica um pouquinho de esforço demais, eu diria. Mas o banco até que não é tão duro não, esse aqui do meio pelo menos. Agora, quem tiver sentado aqui atrás não vai ter uma entrada USB dedicada, exclusiva para quem for aqui atrás carregar o smartphone, não temos também nem a
apoio de braço central aqui, só temos esta alça e este revisteiro aqui atrás do banco do passageiro, que é meio heterodoxo, porque ele não é vertical assim, a abertura dele é lateral, então, enfim, é um estilo diferente aqui do carro da Renault. E o que atrapalha também, pode desagradar quem for aqui atrás, é o fato do banco dianteiro ser inteiriço. A gente não tem uma visão, a gente tem uma visão muito obstruída da parte da frente do carro, né? Porque o banco é inteiro aqui, então talvez isso para algumas pessoas pode não ser lá muito agradável. Aqui na frente a cabine do Zoe se destaca por ser bem minimalista, assim, em termos de quantidade de botões, também a disposição dos comandos que você acessa aqui, então é uma visão bem clean, é fácil de você se encontrar. E em relação ao acabamento também merece destaque aqui esse material soft que nós temos aqui para revestir boa parte do painel. O painel inteiro aqui praticamente é feito de material emborrachado mais macio. A gente não encontra esse mesmo material aqui na porta, mas pelo menos aqui em cima do painel nós temos. E aqui nessa seção ele traz um material reciclável que também está presente aqui no estofamento do banco. Aqui ele é uma mistura de couro ecológico com esse material reciclável. É um material que é feito de carcaça de cinto de segurança com garrafas PET. Tudo isso é muito importante porque eu acho que as montadoras têm mesmo que abraçar esse lado de reciclagem para dar todo um conceito mais sustentável para os carros, mas acaba indo de encontro com a sensação que a gente gostaria de ter de um carro de 240 mil reais, né? Acaba sendo mais um fator aí para a gente entender por que esse carro tem um preço tão deslocado aqui no Brasil, porque é para ele ser mais simples mesmo, né? Agora, se você está pagando 240 mil reais, 230 mil reais num carro como esse, a gente esperaria mais requinte, mais sofisticação, que não é o caso aqui do Zoe. Pelo menos em relação à praticidade, ele também manda bem, porque como ele tem um câmbio que é basicamente uma alavanca para botão, né? Uma alavanca eletrônica, dá para a gente trabalhar mais com espaço aqui. Temos esse compartimento aberto aqui que não cabe muito bem o nosso celular, ó. Por exemplo, celular como um Samsung A50 aqui fica um pouquinho, não cabe, né? Ele é um pouco maior do que esse espaço, mas de qualquer maneira dá para colocar carteira, dinheiro de pedágio aqui também. Temos as duas entradas USB, entrada auxiliar e uma tomada aqui para você, fica tudo muito à sua mão para conectividade. Temos mais um espaço aqui embaixo do console central aqui do câmbio e dois porta-copos. Em termos de mimos, ele tem pelo menos retrovisores aqui, espelhinhos em cada para-sol, também com luz dedicada. Retrovisor interno é anti-ofuscante de série nessa versão, o que é um destaque interessante para a gente ter aqui, facilita na questão de segurança, dirigir à noite. E outro ponto de destaque que nós temos aqui são os ajustes do volante, ó. Ele tem tanto de profundidade quanto de altura e até que são amplitudes interessantes aqui para você encontrar a sua posição ideal de dirigir. Para você ajustar o seu banco, nós só temos ajuste de inclinação, é feito por uma manivela aqui que até a sua usabilidade fica um pouco obstruída pelo console central, aqui é um pouquinho apertado para você girar a manivela, mas de qualquer maneira muita gente prefere porque dá para você ajustar exatamente como você quer, né, por ser esse recurso de manivela. Agora, o que esse banco não tem é ajuste de altura. A altura desse carro é sempre fixa, isso é uma limitação por conta da plataforma dele de ter as baterias instaladas no assoalho, acabou não cabendo no projeto aí um ajuste de altura para o banco do motorista. O Zoe vem com duas telas digitais de série, a central multimídia tem 7 polegadas, traz o mesmo software que a gente encontra, por exemplo, no Captur, que não chega a imitar aí o seu smartphone em termos de usabilidade, mas até que é rápida para responder aos seus comandos aqui. Ela também é toda touchscreen e é por ela que você consegue também personalizar um pouco a segunda tela que nós temos aqui dentro, que tem 10 polegadas, que é a do painel digital. Se a gente vem aqui nesse menu aqui de estilo do painel central aqui do painel de instrumentos, a gente consegue mudar a cor, por exemplo, de fundo aqui do painel de instrumentos. A gente tem diferentes layouts aqui para disposição das informações, um mais minimalista, mais digital, enfim. Eu prefiro esse estilo 1 aqui mesmo, porque ele traz tudo concentrado aqui com uma espécie de velocímetro, quando você está usando mais a potência do motor, quando você está passando no modo eco de
de condução, também quando você está carregando a bateria, enfim. Esse menu eu acho que é o mais informativo dos três. E aqui, para você navegar pelas opções aqui do computador de bordo, a gente usa este botão aqui do lado direito do volante, para você ir apertando e vai passando pelas informações, né, de trip do carro, multimídia que você esteja ouvindo e também um histórico aí de consumo da bateria dele. Agora sim eu posso falar um pouco de como é você dirigir o Zoe tentando preservar o máximo de bateria possível para sua condução. É que nessa geração aqui, essa terceira geração do Zoe, a Renault introduziu o recurso de modo B de condução, que é um modo que ele prioriza a regeneração de energia proveniente da desaceleração do carro. Você vem aqui no câmbio e só puxa para baixo ele mais uma vez para tirar do modo D, que é o normal, para o modo B, e ele já entra nesse modo de maior regeneração de bateria. Se a gente colocar no modo D aqui, fazer uma comparação, quando você tira o pé do acelerador, ele tem aí um nível de desaceleração para recarregar a bateria, que é metade daquela quando você coloca o modo B acionado. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Acho que dá para ver aí na tela a diferença, dá para ver que ela já vem um pouco mais para baixo. E claro que isso aumenta dependendo da velocidade que você tá, isso pode ser mais ou menos perceptível. Com esse modo B acionado, a gente tem aqui o que é comum de se dizer, de se destacar em carros elétricos, que é o tal do One Pedal Drive, né? Que é a capacidade que você tem de dirigir o carro elétrico com um pé só com um pé do acelerador, justamente por causa dessa desaceleração que ele fornece na regeneração da bateria, que funciona como se você estivesse freando o carro mesmo, né? No caso do Zoe, por mais que a gente tenha aí o dobro de capacidade de regeneração comparado ao modo D, o carro não chega a parar completamente. Se você tira o pé do acelerador no meio da cidade e não aciona o freio, o carro não vai parar. Ele vai ficar ali num limiar ali dos 8, 9 km por hora, mas ele vai continuar andando. Então você tem que pisar no freio para o carro parar por completo. Mas de qualquer maneira, é um recurso que com certeza ajuda aí para você garantir um pouco mais de autonomia do carro, né? Eu falei que ele tem 385 km, então quando você coloca nesse modo B e aciona o modo Eco aqui de condução, que ele também tem esse botão, aí todo o carro fica mais manso, fica com respostas bem menos ágeis, né? O acelerador fica bem menos sensível, e quando você está com tudo isso acionado, modo Eco e modo B, mesmo se você pisar fundo no acelerador, ele não vai entregar o mesmo nível de resposta de desempenho quando você não está com nada disso acionado. É como se ele tivesse um limitador mesmo de entrega de bateria, mesmo se você pisa fundo. É claro que você vai ter uma resposta maior, né? Sei lá, se a gente tiver numa situação de, né, até para segurança, você vai ter uma resposta um pouco melhor, mas não no mesmo nível de quando você está só no modo D. Isso tudo para você preservar a sua bateria e conseguir garantir aí máxima autonomia com a carga cheia da bateria. Agora, se você não quer saber de preservar nada mesmo, quiser curtir mais o potencial que o carro tem para desempenho, aí é só colocar no modo D novamente, tirar do modo Eco, que você vai ter aí uma capacidade de aceleração de 9 segundos para atingir os 100 km por hora, de acordo com os números de teste da revista Quatro Rodas, que também diz que ele faz a prova de retomada aí de 80 a 120 na casa dos 6 segundos. São números bem interessantes aí para um carro, para um hatch, né? Se a gente fosse traçar um paralelo, se as pessoas ficam empolgadas aí com o desempenho do Up TSI, até chamando ele exageradamente de esportivo, coisa que ele não é, mas o fato do Up TSI ter um desempenho bem marcante e faz uma aceleração na mesma casa aqui do Renault Zoe em relação à chegada dos 100 km por hora, é como se a gente tivesse um Up TSI aqui em termos de fôlego no Zoe, em termos do que ele é capaz de entregar no quesito desempenho, né? Então, se você quiser curtir mais essa parte, pelos números você pode ficar tranquilo que ele vai conseguir agradar nesse aspecto, você não vai sentir falta de fôlego nem nada, mesmo se tratando de um carro de 1,5 toneladas. Na comparação com outros carros elétricos similares a esse aqui, tipo o 500 elétrico e o E208, o Zoe fica um pouquinho atrás desses dois, mesmo ele sendo mais potente que o 500 elétrico e tendo a mesma potência que o 208 praticamente, ele fica um pelinho atrás, mas que não é nada perceptível na vida real, em termos da rivalidade, da
da concorrência, ele está bem dentro do que outros hatches elétricos são capazes de entregar. Mas é claro que não espere que você vai pisar fundo aqui no acelerador e vai sentir aquela patada de você colando no banco, aqui no encosto do banco dianteiro, como se você estivesse num Tesla ou num Volvo XC40 elétrico, que a gente testou aqui no canal também, tem vídeo, nesse vídeo aqui tá aparecendo, link na descrição para você assistir outro carro elétrico, naquele caso de mais de 400 cavalos, aí a sensação é outra, mas aqui mesmo assim, mesmo tendo 135, a gente consegue ter um desempenho bem interessante aqui do Zoe. E em relação à dirigibilidade dele, ele também consegue arrancar elogios, porque por mais que seja pesadão, a gente tem o pack de baterias todo instalado aqui no assoalho, e são as baterias que tem realmente, que fazem com que os carros dessa categoria aqui fiquem muito pesados. Deve ter aí mais de 500 kg de bateria aqui só no assoalho. Então isso faz com que o centro de gravidade do Zoe fique lá embaixo. É algo comum também na maioria dos carros elétricos, por isso que a gente consegue ter uma dinâmica de entrada de curva até um pouco mais acentuada, um pouco mais apurada em termos de controle de carroceria. O carro, a gente não sente a carroceria indo para um lado para o outro, porque a gente tem um centro de gravidade muito baixo aqui. Então é óbvio que pelo peso dele, ele não é um esportivo, se você entrar muito forte numa curva, ele vai sair de frente mesmo, porque o peso vai empurrar o carro pela inércia, né? Mas em condições normais, que você está numa estradinha mais sinuosa, um pouquinho mais rápido, você vai sentir que o carro tem um bom chão, assim, justamente por causa dessa natureza aí da distribuição de peso dele. Conforto, o que surpreendeu é que parece que a suspensão dele está bem adaptada aqui ao nosso piso lunar aqui das ruas brasileiras, mesmo ele sendo importado, a gente não sente muitas batidas secas na suspensão e nem sente ela trabalhando muito aqui quando a gente está passando mesmo em ruas esburacadas. O que acontece um pouco, que eu percebi que pode ser um pouco desconfortável, é um nível de rangido mais acentuado da carroceria ali atrás, principalmente no porta-malas, assim, quando a gente, dependendo da rua esburacada que a gente vai passando, a gente sente alguns ruídos aqui internos do carro, e o isolamento acústico dele, externo, também também não blinda tanto assim a cabine do som que vem de fora, mas lembrando que a gente está falando de um carro que é para ser acessível lá fora, né? Então esse nível de sofisticação de isolamento e tal, não condiz com o preço que ele tem aqui no Brasil. É uma outra realidade de preço que a gente tem que avaliar aqui, por isso que não dá também para exigir tanto assim de um carro que não foi projetado para ser super sofisticado. Mas pelo menos ele é confortável, consegue absorver bem os impactos aqui dos buracos e remendos, não tem batida seca, é um carro gostoso de guiar, mas é claro que não tem um super isolamento acústico e, enfim, e tem outros detalhes que fazem a gente não se sentir num carro de 230 mil reais. Agora, o que pode ajudar, pelo menos, a tentar justificar um pouquinho mais esse preço, são as tecnologias de assistência à condução que ele oferece. A gente tem frenagem autônoma de emergência aqui, com alerta de colisão, e detector de ponto cego também, são os principais assistentes que o Zoe oferece. Tá certo que o 500 elétrico e o E208 também tem ACC e assistente de faixa de série, nessa mesma faixa de preço aí que a gente tá, né, que o Zoe também está posicionado no mercado. Ele poderia trazer isso também, o Zoe seria ainda mais, né, seria um diferencial ainda mais interessante para esse carro aqui, mas aí acho que ele perderia o chamariz do preço, porque ele está num posicionamento um pouco abaixo desses outros dois rivais. Então falta aí ACC e assistente de faixa, mas não dá para dizer que ele seja mal equipado esse carro, né? Mas no geral, a lista de equipamentos do Zoe é um destaque. Além de tudo que eu já falei, ele ainda tem chave presencial, partida por botão, freio de estacionamento elétrico, controle de estabilidade, retrovisor interno anti-ofuscante e rodas de 16 polegadas. O último pênalti que tem para falar dele é quanto aos airbags, porque ele tem 4, enquanto os rivais que eu citei vêm com 6 airbags de série. Bom, no final das contas, depois dessa avaliação, dá pra gente perceber que o Renault Zoe E-Tech é um carro cativante. Ele tem um visual bonitinho, simpático, um espaço aceitável também, ele anda bem e tem uma boa autonomia, considerando aí a sua proposta mais urbana. É uma pena que o preço seja praticamente proibitivo aí pelo
propósito com o qual ele foi concebido de ser um carro acessível e urbano aqui no Brasil, mas isso não é só um problema do Renault Zoe. Todos os seus rivais também compartilham este problema de preço e é por isso que a gente tem que comparar o Renault Zoe dentro dessa realidade nossa aqui, né? Então no nosso próximo vídeo aqui na ponta do lápis, para fazer as contas de comparação do Zoe com seus rivais, a gente vai pegar o Peugeot E208 GT e o Fiat 500 elétrico para saber se nessa faixa entre os 230 e 250 mil reais, qual dos três hatches pode oferecer o melhor pacote de custo-benefício para você no final das contas por essa faixa de preço aí. Se você não quiser perder o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, aperta nesse botão vermelho aí e assina a notificação também, para você ser avisado quando a gente colocar o vídeo no ar. E se você curtiu esse vídeo aqui, deixa o seu like antes de sair também. Valeu e até a próxima!